Salve rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana e hoje iremos falar de mais um filme brasileiro que honestamente era impossível não falar. Eu acho que é o nosso principal filme brasileiro do ano. O nosso blockbuster, né. Hoje iremos falar finalmente de O Agente Secreto, a nova obra de Kleber Mendonça Filho, agora com a participação do nosso querido e eterno Capitão Nascimento, Wagner Moura e também da Maria Fernanda Cândido, um elenco vasto, recheado, que cara, era muito importante a gente falar sobre este filme. Cara, eu confesso que, cara, o cinema brasileiro vive um momento, né, mano, é muito legal quando o cinema brasileiro se eu falo isso, imagina a época que lançou Carandiru, Cidade de Deus, sabe, tipo, o cinema brasileiro, e eu lembro, assim, minha memória afetiva, é que, cara, eu lembro que eu vivi a época do Tropa de Elite, né, eu era bem pivetinho. Né, eu tinha 6 anos quando lançou o primeiro Tropa de Elite, que obviamente que o filme não era pra mim, mas pra você ter noção de que eu lembro, eu vi o 2 no cinema. Eu lembro que eu saí da escola, né, fui eu e minha mãe pra ver o Tropa de Elite 2. Eu entendi muita coisa na época? Não. Mas, cara, eu lembro que eu vi muito esse filme e, assim, cara, o cinema brasileiro sempre esteve muito marcado, assim, na minha vida, parece que não. A gente sempre fala nosso podcast, né, nós brasileiros, a gente fala, assim, bastante de cinema estadunidense, o cinema internacional, mas, pô, não tem como não falar, né, pra criança é o filme da Xuxa, pô, eu lembro de filmes, sabe, tipo, Filme dos Normais, Sexo, Amor e Traição, nossa, pra você ter noção eu tenho DVD desse aí, né, e além das novelas também. Então a produção brasileira sempre foi muito presente. E só que agora estamos vendo nós porque finalmente veio o Oscar esse ano, né, com a obra-prima do Ainda Estou Aqui, que pode não ser o melhor filme brasileiro que eu assisti, mas é um dos melhores que eu assisti na vida, assim, não só brasileiro, mas no geral, de tão tocante que foi. E, consequentemente, a gente cria um certo hype para o Agente Secreto, ainda mais porque saiu várias matérias da Variety, sabe, tipo, várias premiações. Pra você ter noção, o filme ele ganhou, tanto no Palmas de Ouro, a atuação do Wagner Moura e da direção do Kleber Mendonça Filho. Então a gente cria uma certa expectativa para o filme, né. E, cara, eu estava muito ansioso, eu falei: "Caralho, preciso muito desse filme". Quando eu vi o trailer, mano, eu amei o trailer. Por mais que eu amei pela montagem, pela edição, pela trilha sonora. Mas mesmo assim eu não sabia que porra é essa que o pessoal estava falando, sabe, eu não estava conseguindo entender do que se tratava esse filme. Claro que a gente tem uma uma expectativa e cara, eu estava muito ansioso, assim, daí eu consegui ver na pré-estreia esse filme. E mano, eu vou te falar uma parada, assim, eu fui ver com meu pai, com a minha mãe, cinema lotado, assim, é muito legal ver a movimentação, assim, do cinema brasileiro pra ver, né, uma obra nossa. E cara, e olha que estreou na mesma semana do Predador, né, no novo filme do Predador, e eu não sei se eu assisti honestamente, sendo bem transparente com vocês. Mas cara, eu precisava falar sobre esse filme, porque o Pipoca Vegana tá em todos os lugares. E aqui já da minha opinião. Cara, por que eu comecei abrindo mais extensamente do que eu sempre faço? Porque o cinema, tudo, a gente se cerca de expectativas. É inevitável, a gente cria expectativa pra tudo na nossa vida, né. E principalmente nós cinéfilos, a gente cria uma expectativa pra qualquer filme, né, já quebrei a cara muitas vezes, né, eu nunca vou esquecer da sensação de ter visto Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que pra quem não ouviu esse episódio, que foi bem lá nos primórdios, não tão primórdio, desse podcast, sabe da minha revolt dessa porra, tá ligado, esse filme. E além de outros filmes que eu achei que ia ser bom e no fim não foram. Cara, o Agente Secreto, eu não vou falar que é ruim. Eu não tenho coragem de falar que esse filme é ruim. Ruim não é, mas não atinge minhas expectativas.
confesso que não atingiu. E não me mas isso não significa que o filme é ruim. De verdade, gente, a gente tem que saber diferenciar quando o filme ele é ruim ou quando você queria ter gostado mais do filme. O filme ele é um pouquinho acima da média. É um filme bom, mas não é ótimo. É bom, sabe. Eu achei um filme bom. Meus pais, por exemplo, por exemplo, eu dei uma nota. Eu não vou saber no final, óbvio. Minha mãe deu nota 6. Eu não dei 6. Ela deu uma nota melhor que eu. Meu pai deu nota 3, né. Então, é um filme que, honestamente, eu esperava um pouco mais, ainda mais porque eu estava com uma expectativa, não uma expectativa de uma história, eu acho que eu estava com uma expectativa que eu ia me prender mais. E eu acho que o filme, agora falando um pouco mais sobre a produção, sobre o filme, né, o filme ele começa, né, com o personagem do Armando, né, ele ele parando no posto de gasolina e consequentemente ver o cadáver, assim, morto em plena época de carnaval, ele fala: "Mas por que a polícia não busca?" Pô, a polícia não vai buscar, mano, agora é época de carnaval, os cara não se importa, né. Cara, e daí o filme começa com essa expectativa, você pensa: "Pô, mano, beleza, vamos lá, o que o filme vai prometer?" E daí o filme vai falando, e depois o filme vai passando e consequentemente o personagem do Armando vai, de encontro para o filho dele, que até o momento do filme a mulher dele já tinha falecido, e consequentemente tem esse lapso do personagem do Armando estar sendo procurado, né, tá fugindo, por conta, de um conflito, né, durante a sua estadia como professor universitário, que ele tá sendo procurado pelo Bob e também pelo Augusto. E cara, você daí ocorre vários paralelos durante o filme. Esse mesmo paralelo você vê o Armando chegando como se fala, num local onde só tinha gente refugiada, né, refugiados, digamos assim, uma corporação, né, um local que, de uma certa forma, está protegendo o pessoal que está fugindo, de vários casos específicos, né, que consequentemente tem até a personagem da Dona Sebastiana, que foi o coração do filme, de uma certa forma, que o prédio dela acaba habitando várias pessoas que estão fugindo desse passado, e consequentemente ocorre esse paralelo dos cara indo atrás do Armando, até aquele momento era o Marcelo, e também nesse meio tempo, ocorre o tal do suspense da perna desaparecida, né, e você pensando: "Beleza, mas como tudo isso vai conectar?" Porque mostra essa correria toda pela perna, o porquê mostra esses policiais corruptos, porque mostra eles, onde isso tudo vai levar. E daí, cara, ocorre tanta coisa, né, o filme ele tem 2 horas e 40 e, tipo, eu acho que pela duração do filme, o tanto de coisa que aconteceu é justificável, sabe, tipo, eles não pouparam. Porque ocorre essas 3 tramas paralelos do arco do Armando, do pessoal que tá seguindo o Armando e consequentemente do pessoal que tá tentando se livrar da porra da perna, eh, e ao mesmo tempo e o Armando vai passando por lugares que são impo que são, de uma certa forma, importante pra trama, porque se passa no carnaval, o filme se passa durante a ditadura militar e o filme se passa num momento que foi histórico para o cinema no geral, não só para o cinema brasileiro, mas no cinema em geral. Porque foi no mesmo ano de King Kong, foi no mesmo ano da Profecia, de Tubarão, né. Então, qual é a relação entre um ano histórico e o ano da ditadura? A memória. O filme, o principal mensagem desse filme, o filme ele sempre fala sobre memórias, né, tipo, da memórias e do fato e eu acho que o paralelo, né, da perna, eu prefiro acreditar que a questão da perna foi uma homenagem, porque na época, lá em Recife, teve uma matéria na qual
numa matéria de jornal que falava, né, que tinha uma perna que estava assombrando Recife, né. Então o filme o Kleber Mendonça Filho, ele abraça muito esse conceito regional da época de Recife em si mesmo, né. E, então eu creio que essa aí foi uma espécie de homenagem para aquela lenda urbana que assustou vários moradores da cidade naquela época também, né. E eu acho que a perseguição do Armando, né, e o pessoal tipo Bob, Augusto indo atrás dele, né, eu acho que, tipo, o pessoal, diz muito sobre a tentativa de apagar memórias, né, porque isso que foi a ditadura. A ditadura nada mais, nada menos do que era um arquivamento de algo que não ia a favor daquele ideal que era soberano naquela época. Tipo, como de uma certa forma tem bastante filme sobre a ditadura militar, tem até uma das críticas do filme que fala: "Pô, mais um filme sobre a ditadura, puta que pariu". Não é isso. Sabe, tipo, a ditadura foi uma puta mancha no nosso país, sabe. E é doido pensar que tem gente que não considera isso uma ditadura militar, mas, de uma certa forma, o paralelo de pra não parecer tão repetitivo, fala muito sobre o que foi aquele filme, né. Que tipo, um professor universitário que tinha um projeto muito importante, acaba entrando em debate, em conflito com um como se fosse um novo dono da faculdade, assim, né, por mera propriedade intelectual, né, ele não queria fornecer a sua patente, né, então ele falou: "Não, foda-se, eu quero que se foda aí", e entrou em conflito. Bateu de frente e o cara que simplesmente quis apagar ele, por um motivo extremamente banal. E que é o que acontecia bastante na ditadura, né, você se recusava a seguir uma certa ideia e você era simplesmente apagado. E eu acho que, tipo, o pessoal não eu acho que o que acontece, o pessoal eu vi muita comparação com o Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui ele é muito drama, e claramente ele deixa explícito que era por conta da ditadura militar. Ele deixava explícito. E como isso afetou a família, né, a família Rubens Paiva, né, família Paiva. Eu acho que no Agente Secreto, ele utilizou esse paralelo, que tipo falou: "Pô, é na época da ditadura", mas não necessariamente ele foi o Armando ele estava fugindo dos militares, sabe, mas estava fugindo por uma motivação que é apagamento de memória, arquivamento de lembranças, né. Então eu prefiro acreditar, né, uma concepção que eu tive do filme, que fizeram esse paralelo pra justificar o que foi esse filme. Porque o filme claramente a mensagem principal é a lembrança. É a questão do próprio Armando, ele foi para o Recife porque ele queria lembrar quem era a mãe dele. Ele não sabia quem era a mãe dele, ele ficou procurando, procurando, procurando a mãe dele. Ele não sabia que era a mãe dele. Ele simplesmente não lembrava, ele não tinha essa noção. "Caramba, preciso achar minha mãe, né, naqueles arquivos", e ele não estava conseguindo. Em contrapartida, ele estava fugindo com o filho dele que estava esquecendo a própria mãe. No caso, a personagem da Fátima, que acabou morrendo. Ela aí eu acho que, tipo, eu acho que não deixa claro se ela foi assassinada ou não. Eu creio que foi, né, porque falou que ficou doente, mas não deixou isso claro. Eu acho que ela acabou sendo assassinada pelo reitor, né, o cara que encomendou a morte do Armando, o Girotti. E, cara, mas a criança, né, no caso o Fernando, ele estava o filho do Marcelo, né, do Armando, ele estava esquecendo da própria mãe. Ele literalmente mandou um recado falando: "Cara, eu não tô eu tô finalmente esquecendo a mamãe".
E tipo, cara, é tão pesado assim, sabe, porque o personagem do Marcelo, ele estava tentando lembrar da mãe dele, e o Fernando, ele não estava conseguindo lembrar, mano, ele já estava finalmente esquecendo. E eu acho que, tipo, antes do final do filme, antes que eu aborde o final do filme, esse final tão polêmico, o filme ele fala muito, muito sobre a memória, não só da memória da ditadura militar, ele não se baseia somente em falar daquele momento, em fazer esse paralelo com a ditadura militar, mas não, mas tipo, em falar do como ele exalta como que foi Recife naquela época. Porque a gente fala muito de São Paulo, Rio de Janeiro, mas como foi o Recife naquela época? Que muita coisa aconteceu em Recife, utilizou até memórias de um caso folclórico que aconteceu, na cidade naquela época, sabe. Exaltou o cinema daquela época, como o cinema ele é pra sempre, né. O cinema pode estar num momento bom ou ruim, mas o cinema é eterno. E, cara, King Kong, A Profecia, Tubarão, sabe, então eu gosto disso, eu gosto como o filme ele exaltou tanto algo local, que eu achei que pô, esse filme cai muito bem em exaltar a nossa própria cultura, a própria raiz, né. Eu sou paulista, então muita coisa passou desapercebido, mas tenho certeza que o povo que mora em Recife entendeu muito mais do que eu, né, muitas coisas. Mas também eu gosto pra caramba de cinema, e ver como isso foi exaltado, sabe, tipo, eu achei isso muito bonito, muito bonito. Então o filme ele fala muito sobre memórias, e e aí que entra o fatídico final do filme, porque que na qual o Armando ele é assassinado, ele morre. Quem matou o Armando? Não fala. Quem a mãe, né, no caso a Fátima, ela foi assassinada ou ela estava doente mesmo? Não sabe. O filme, ele deixa muitas perguntas, muitas perguntas. E isso é uma coisa pra mim é ruim. Eu entendo qual foi a intenção do Mendonça Filho, mas, ai cara, pô, não, sabe. Foi um pouco anticlímax, porque, pô, foi no momento que o filme finalmente acordou. Porque o filme, ele, tipo, eu acho que ele tem um problema é assim. A n a tem a teoria dele é espetacular. É espetacular, espetacular. Mas, cara, eu custo acreditar, tem momentos que realmente são muito chatos. Tem momentos que são muito extensos. E tipo, não é que "Ah, Enzo, então você é muito hipócrita. Pô, você gosta de coisas extensas, assim, você quer algo bem explicado". Eu gosto mesmo, não nego. Mas esse foi até demais em muitos momentos, sabe. Tem momentos que tipo, porra. Sabe, tipo, vamos pra ação logo, porque já tá durando quase 3 horas o filme, sabe. O filme teve partes, então era pra ter sido um pouquinho mais dinâmico. E não foi, e não foi. E na hora que finalmente, pô, é igual uma montanha-russa, estava subindo, pô, puta emoção, cara, sabe, tipo, a cena de perseguição, descobre o paradeiro do Armando, sabe, teve tiroteio, sabe, tipo, teve tudo, ele finalmente vai fugir, morreu. Sabe, tipo, eu acho que eu entendo a decisão do diretor em não mostrar a cena do Armando morrendo. Só, tipo, ter mostrado ele na capa do jornal, semelhante a muitas, infelizmente, vítimas da ditadura militar. Mas é que pegou muito na contramão, porque tá fazendo vários paralelos. Tinha 3 paralelos rolando naquela linha do tempo, mas teve o quarto, que era da menina que ficou obcecada pela história do Armando, né, que já é nos dias atuais, já não é mais em 70 na década de 70, aí é já nos dias atuais. E quando você a forma como você descobre que ele morreu e tudo mais, é tipo: "Porra, caralho, meu, não é possível", sabe. Daí o final do filme, porque a decisão de abordar a memória é tão importante. Porque simplesmente o final do filme é ela
encontra o filho do Armando, né, o Fernando já crescido, e fala sobre a história do pai dele e tipo: "Ah, mas excelente, seu pai não lembra. Quem é meu pai mesmo é meu avô, ele que me criou. Não lembra da minha mãe, ele já não tá lembrando mesmo, e do pai ele não lembra. Ele não teve é o pai que lutou tanto pra preservar o filho, pra preservar o máximo que dava, no fim foi em vão. E o filho não lembra do pai. Tudo que resta do pai tá num simples pendrive que ele não faz questão de abrir. Não fez questão de abrir, pelo menos naquele momento. Deixa no subconsciente do espectador se ele abriu e voltou a lembrar do pai, ou se ou que o pai é apenas uma lembrança que ele não quer se lembrar, afinal, o último contato que teve com o pai foi dele ser assassinado. Então, cara, foi um final que me pega, mano. Puta, na hora que eu acho que foi um dos finais mais, não é o final mais triste, mas é um dos mais tristes que eu já vi. Ele é bem aquele soco no estômago, ele vai lá e toma, sabe. Então, é foda, mano. É foda, porque a gente viu 2 horas e 40 de filme, tipo, numa armadilha de gato e rato, ele fugindo igual um louco, armando, fugindo, fugindo, preservando o filho, correndo atrás de memória, assim, de s da memória da sua infância e no filho não tem memória nem para o seu legado, que é o filho dele. E que só foi possível porque a filha da personagem da Elsa, falou pra: "Ah não, tá aí o material". Então, foi pesado, cara, foi pesado pra caramba esse filme, mano. Não é pra mim, não é o melhor filme do Kleber Mendonça Filho, pode ganhar Oscar, eu vou torcer pra ganhar Oscar. A minha torcida vai ser pra ganhar o Oscar, vai ser a mesma torcida que teve com o Ainda Estou Aqui. Ia ser muito louco lá de ganhar 2 Oscars seguidos. Mas, cara, não é o melhor filme do Kleber Mendonça Filho pra mim. Pra mim não é. Pra mim eu acho que, desculpa, provavelmente você é muito atacado, mas eu gostei ainda mais de Bacurau. Pô, Bacurau eu gostei mais ainda, mano. Eu é que Bacurau ele me tocou numa pegada ali que eu não estava esperando, sabe. Então eu gostei pra caramba de Bacurau, e também não acho que é a melhor atuação do Wagner Moura. Eu acho que ele poderia, já tô entrando bem, né, nos de no na questão das atuações, já vou falar assim, porque o episódio tá um pouco longo. Eh, eu achei ainda que não foi a melhor atuação do Wagner Moura. Foi uma atuação boa, tá, foi uma atuação boa sim, muito boa. Eu fico felizaço pra caralho quando o Wagner Moura, ele aparece. Mano, o Wagner Moura, ele é foda. Eu fico muito feliz quando dão destaque para ator brasileiro assim. Eu, pô, sou fã, mano, sou fã do Wagner Moura, mano, sou fã, fã pra caralho. Mas, cara, pra mim até em Guerra Civil ele estava melhor. Pra mim em Guerra Civil ele estava melhor. E desculpa, eu posso ser muito leigo nessa, mano, mas, porra, pra mim ainda nada supera o que ele fez em Tropa de Elite. Desculpa, desculpa, I'm sorry man, mas não vai dar, mano, não vai dar. Eu ainda acho que a atuação dele como Capitão Nascimento foi a mais intensa, provavelmente. Mas não significa que só porque ele pode ganhar o Oscar, que não é a melhor atuação dele, ele pode ganhar o Oscar. Pra mim, não era a melhor atuação do Will Smith em King Richard se ele ganhou o Oscar. Pra mim, nada supera o que o Will Smith fez em Eu Sou a Lenda ou A Procura da Felicidade. E mesmo assim, ele ganhou o Oscar por King Richard, que merecia ter sido o vencedor, aquele ano merecia ser o Benedict Cumberbatch. Mas o Oscar ele espero que ganhe, eu vou ser completamente imparcial nisso, vou torcer, mas eu queria ter gostado mais do Agente Secreto, gostaria muito mesmo. Ia ficar muito feliz de ter gostado mais, ter dado um 10, ter ficado tão impactado igual fiquei com outros filmes brasileiros e provavelmente que eu acho que com Ainda Estou Aqui. Mas, igual eu falei, é outro filme. O Ainda Estou Aqui tem o intuito de ser mais dramático do que esse foi. Esse aí teve momentos sublimes de humor também, sabe, do próprio, não só eu acho que o coração desse filme, né, foi a personagem da Dona Sebastiana, cara. Mano, a atuação
da Tânia Maria, cara, que atuação boa. Ela sim, eu falo: "Pô, pra mim é a melhor atuação do filme, pra mim, eu". Sabe, tipo, esse filme teve um elenco muito foda, sabe, tipo, a Maria Fernanda Cândido, ela foi muito boa, sabe, pô, até o Gabriel Leone, que estava com aquela cara imensa de coitado, pô, foi bom pra caramba. Nas poucas cenas da Alice Carvalho, sabe. O Wagner Moura ele foi bom sim, só não foi a mais impactante pra mim. E não é pra mim não é o melhor filme, pra mim foi a Tânia Maria. Mas isso não diminui o fato e não coloca um demérito sobre o alcance que Agente Secreto pode fazer ainda. Espero que esse episódio não envelheça tão mal, porque eu lembro que antes só que eu ainda achei que a Fernanda Torres não ia ganhar o Oscar e ela ganhou o Globo de Ouro, não ganhou o Oscar, mas ganhou o Globo de Ouro e fico feliz que o filme tenha ganhado o Oscar. Espero que a Agente Secreto não seja diferente. Eh, mas eu não vejo nem ganhando melhor diretor, e nem o de ator e menos de filme. Mas eu espero que ganhe, espero muito errado, porque, pô, é um filme que eu achei bonito demais na teoria, só que na prática acabou se degringolando um pouquinho. Mas tá tudo bem, eu dou assim, faz parte, não dá pra comparar sempre. E o cinema brasileiro tá num momento legal, que a gente tem que sempre, tipo, não falar: "Ah, meu, esse é ruim, então acabou", não. Pô, igual eu falei, a gente só nesse podcast, tipo, além do Leandro Hassum que o Vitor amava falar, e até que eu gostei do lá, o Tudo Bem no Natal que Vem, eh pô, além do próprio Einstein, que também teve Marighella, pô, teve Os Enforcados também, que foi esse ano, que é muito bom. Pô, as séries também, pô, a própria cena, né, então, cara, é muito legal, é muito maneiro. E fico feliz do momento que o cinema brasileiro tá vivendo e espero muito que continue tendo obras-primas, igual poderia ter sido o Agente Secreto e igual foi outro filme que a gente já falou, por exemplo, por aqui. Mas ainda assim eu ainda considero esse filme o melhor filme de nacional do ano, tá. Não é porque não foi que não é porque não me impactou muito que me prendeu muito que eu não vou dar, assim, esse mérito. Mas eu gostei pra caramba, de verdade mesmo. Então eu dou uma nota para o filme 8. Eu dou ainda 8 para o filme. 8, 8. Pode abaixar, não acho que vai subir mais, sendo muito sincero. Mas é um singelo 8. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, pô, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal. Estamos disponíveis não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Além também de estar disponível no Instagram e também no TikTok. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!